Eu quero dizer aos irmãos que eu estou feliz e alegre pela oportunidade que eu tenho de estar aqui com os irmãos essa noite para nós louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Este lugar está gostoso porque Jesus está aqui no nosso meio essa noite. Nós estamos no lugar certo e na hora certa. Melhor do que aqui, só o céu. E nós estamos indo para lá. Quantos estão indo para o céu? Quero deixar aqui a minha palavra de agradecimento a Deus pela vida do pastor Raposo, este homem de Deus que Deus tem colocado na liderança do trabalho aqui nessa cidade. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade que me é confiada. Por onde nós temos passado, o pastor desta igreja, e esta igreja é uma referência. Que Deus continue abençoando o pastor e toda a igreja. Louvo a Deus pela vida de todos os pastores que estão aqui. Pastor Paulo, que eu tive o privilégio de conhecer, e que nos recepcionou com muito carinho. Estive pregando junto com a minha esposa esse final de semana na festividade da Igreja Santos Dumont, e foi uma bênção. Agradeço a Deus pela vida do meu irmão Diácono Elcio, que desde que eu pisei os meus pés nesta terra do Maranhão, há mais de 8 anos atrás, Deus me deu esse homem de Deus como amigo, e até hoje tem sido um canal de bênção de Deus na minha vida. Muito obrigado. Estou feliz por rever os pastores aqui, meus amigos. Não vou citar o nome de todos, porque senão eu vou tomar muito tempo, mas eu agradeço a Deus pela vida de vocês, tá bom? Quero agradecer a Deus também, irmãos, pela vida da minha esposa, porque o meu casamento foi resposta de oração que eu fiz em território maranhense. Há alguns anos atrás eu estava pregando na cidade de Loreto, e eu dobrei o joelho, chorei e disse: Jesus, hoje eu vou dizer para o Senhor do jeitinho que eu quero que seja minha esposa. E aí eu descrevi tudo para Jesus, e Jesus teve misericórdia de mim, ouviu a minha oração e me deu essa mulher de Deus que vocês estão vendo aí. Tem sido uma bênção na minha vida. Quantos querem ouvir a palavra, digam amém. Você que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Aleluia. Pede mesmo, porque a Bíblia diz que quem pede recebe. Aleluia. Isaías capítulo 43 e o versículo de número 13, bem conhecido este versículo. Diz assim a santíssima palavra de Deus: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Versículo 16. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo e o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão.
estão extintos como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? E a igreja diz amém. Olhe para mim, por gentileza. Amados irmãos, queridas irmãs, igreja do Senhor, nesta manhã de hoje, eu estava orando a Deus e pedindo a Deus que me desse uma palavra para estar transmitindo aos irmãos esta noite, porque eu sempre digo que é uma responsabilidade muito grande abrir a boca e dizer Deus disse. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que revela até segredos para os seus pequeninos. E Deus me deu esta palavra para estar compartilhando com os irmãos esta noite. É uma palavra, um texto bíblico que eu gosto muito, porque é um texto que exalta a grandeza do Deus que nós servimos. O texto que nós lemos aqui é Deus falando com o seu povo, e ele começa dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Esta expressão eu sou, ela fala-nos da autoexistência de Deus. Deus é autoexistente, não precisa de nada nem de ninguém para existir. Ele não foi criado e é criador de todas as coisas. Mas o texto diz assim: ainda antes que houvesse dia. Eu quero dizer para você que este texto também fala-nos da permanência de Deus, da sua imutabilidade. Nós estamos vivenciando um dia hoje, que por sinal, daqui a algumas horas termina. Mas quando este dia começou, Deus já era. E quando este dia terminar, vai começar um novo dia. Mas Deus está dizendo: antes que esse dia comece, eu já sou. Deus está dizendo: quando o dia começar, eu permaneço sendo o mesmo. Se nós dizemos que Deus é grande, não precisa ter medo de amanhã aparecer um Deus maior que o nosso, porque isto não vai acontecer. Porque Ele está dizendo: o dia começa e eu permaneço sendo o mesmo. Se nós dizemos que o nosso Deus é general de guerra e peleja as nossas guerras, não precisa ter medo de amanhã aparecer um general de guerra que o vença, porque isto não vai acontecer. Porque Ele está dizendo: quando o dia começar, eu permaneço sendo o mesmo. E por falar em general de guerra, Ele está aqui esta noite em nosso meio. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, mas Jesus te trouxe aqui para dizer para você: somente glorifica o meu nome, porque eu estou pelejando pela sua vida. O interessante deste texto, meus irmãos, é que ele continua dizendo assim: e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Observe que ele não diz somente escapar, ele diz:
fazer escapar das minhas mãos. Aqui, o nosso Deus está referindo-se ao controle de todas as coisas. Ele está querendo dizer: eu tenho na minha mão o controle de todas as coisas, e não há quem possa fazer escapar da minha mão o controle de todas as coisas. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, nesta noite: se Deus tem o controle do universo, se Deus tem o controle dos céus e da terra e de tudo que neles há, porventura perderia o controle da tua vida? E esta noite tem alguém aqui em nosso meio, ou talvez alguns, que Ele está te perguntando: por que afliges o teu coração? Você pode até ter perdido o controle das coisas, mas eu, o teu Deus, não perdi o controle. Eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle da tua casa, eu estou no controle da tua família, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos o controle. Alamanda camandera machandaramai. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos: quando Deus diz assim, ninguém, Ele está referindo-se a todos os seres existentes no céu, na terra e no inferno. Quando Ele diz não há ninguém, Ele está querendo dizer: aqui no céu não tem anjo, não tem arcanjo, não tem querubim, aqui não tem ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos o controle. Na terra, os homens têm poderes que eu facultei, alguns o poder econômico, alguns o poder político, outros o poder eclesiástico, mas Ele está dizendo: na terra também não tem ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos o controle de tudo. No inferno não tem potestade, não tem demônio, não tem principado, não tem ninguém que possa fazer escapar o controle das mãos de Deus. Então esta noite Deus está olhando para esta igreja e está dizendo: glorifica o meu nome, porque eu estou na regência da sua vida. Aleluia. Aí depois que Ele informa que tem o controle e que ninguém pode tomar, Ele diz assim: agindo eu, quem impedirá? Deus é tão inteligente que Ele primeiro faz questão de dizer que tem o controle, que ninguém tira dele, para depois fazer a desafiadora pergunta: agindo eu, quem impedirá? Essa expressão quem, Ele está dizendo assim: agora que eu informei que eu tenho o controle de tudo e que ninguém pode tirar das minhas mãos, eu agora quero fazer uma pergunta. Quero saber se existe alguém que pode dizer que pode impedir o meu agir. Eu quero perguntar se existe alguém que pode impedir o meu trabalhar. Que agindo eu, quem impedirá? Nós estamos aqui esta noite, sabe por quê? Porque Deus está agindo na nossa vida, e não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus na nossa vida. Talvez você até enfrentou algumas dificuldades e algumas batalhas para chegar aqui esta noite, mas Deus está te dizendo, retorno, Deus está dizendo: glorifica o meu nome, porque você venceu as barreiras, porque eu fui na tua frente cortando os laços e dizendo: eu te quero na minha casa hoje para abençoar a sua vida. Retorno. Aleluia. Alamande comandaravashandarai.
Se você acha que Deus merece, levante a tua mão direita para o alto. Eu quero dar, enquanto os irmãos arrumam o retorno aqui para mim, eu quero dar alguns segundos para você elogiar a Deus por tudo que Ele está dizendo esta noite. Diga uma palavra bonita para Ele. Eu sempre digo que glória a Deus é coisa boa, e quando você manda coisa boa lá para cima, Deus manda coisa boa de lá de cima para nós também. Dá glória para Ele. Aleluia. Aleluia. Agora, escute o que eu vou dizer. O Senhor diz assim para o seu povo: para vocês se recordarem e terem realmente a consciência de que eu estou no controle de tudo e que quando eu quero agir ninguém pode impedir, eu vou lembrar vocês de algo que eu fiz. Aí ele diz assim para Israel: se vocês não estão lembrados, eu sou aquele que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Não eram águas calmas, não, eram águas impetuosas. Mas ele está dizendo: nessas águas eu preparei um caminho e uma vereda para o meu povo passar. E tem gente aqui em nosso meio que Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu estou abrindo o mar na tua vida para você atravessar em seco e cantar do outro lado o hino da vitória. Você vai dizer que só o Senhor é Deus. Aleluia. Aí diz assim: eu vou continuar lembrando vocês, porque o ser humano tem uma tendência a esquecer das coisas, né? Aí diz assim: eu vou continuar lembrando vocês. Olha, eu sou aquele que trouxe o carro, o cavalo, o exército e a força, e juntamente eles se deitaram e nunca mais se levantarão, porque estão extintos como um pavio, se apagaram. Deus está querendo dizer: eu vou lembrar vocês que eu sou aquele que pegou o exército de Faraó, seus carros, seu cavalo, sua força. Olhei para eles e disse assim: ah, vocês têm carro, cavalo, exército, força. Eu sou tão grande que vou apagar vocês como se apaga um pavio. Acabou. Eita Deus poderoso, irmão. Apagou o exército inteirinho com carro, cavalo e força, como se apaga um pavio. Ó, ó, ó. Não existe mais. E observe aqui neste texto que o Egito tinha 4 coisas que são primordiais e fundamentais para que um exército vença uma guerra. E essas 4 coisas que o Egito tinha, Israel não tinha. O Egito tinha carro, Israel não tinha carro. O Egito tinha cavalo, Israel não tinha cavalo. O Egito tinha exército, Israel não tinha exército, porque nem nação era ainda, era um povo muito numeroso.
nação se tornou depois que tomou posse da terra, porque para ser nação tem que ter território. E o Egito tinha força, Israel não tinha força. Mas Deus é tão grande que ele olhou de lá e disse assim: para que exército? Para que força? Para que carro? Para que cavalo, se eu tenho água? É grande esse Deus, irmão. Eles vêm com carro, com exército, com cavalo, com força. Eu vou usar água. E esta noite Deus está dizendo: porventura é grande o teu problema para mim? O teu problema pode ser grande para você e para as tuas pequenas forças, mas Deus esta noite está olhando para você e está dizendo: na tua fraqueza é que se aperfeiçoa o meu poder. A tua força é pequena, mas a mão do Deus que você serve ainda é grande, e Ele está dizendo: eu estou dando vitória à minha igreja esta noite. Ergue a tua mão e glorifica o nome dEle. Aramande candarama xandaramande camaseri me candaramaia. Esta noite, enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, tem demônios caindo por terra, tem obras de Satanás sendo desfeitas. Deus está dizendo: a guerra está travada, mas eu estou pelejando pela minha igreja. Você vai sair daqui cantando o hino da vitória. E aguarde, porque tem surpresa de Deus para a vida de muitas pessoas aqui. E você vai pegar o microfone na igreja para contar o que Deus fez na tua vida. Alamande maia saiandera machete. Tem gente aqui que Deus está dizendo assim: para de olhar para a dificuldade, rapaz. Lembra o que eu já fiz na sua vida. Mas essa dificuldade está tão grande. Deus está dizendo: tenha fé. Tenha fé. Esta luta vai passar. Vai andar sobre o mar como Jesus andou. Você deve olhar sempre para o alto, de onde vem teu socorro. Aponta para cima. Vem do Senhor. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus está pegando pela mão de crente aqui, está dizendo: eu cheguei para te socorrer. Alamanda mande candarama xandarama rabasseria. Levanta a mão assim, ó, como quem está tocando no céu. Sinta Deus pegando na tua mão aí agora. E Ele está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amande amande camaseri me candoremaia. Aleluia. Maia maia andore mande camandore baseri me candoremaia. Olhe para mim. Aí depois
que Deus lembra tudo isso ao seu povo. Ele diz assim: olha, mas tem uma coisa, não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Aí você diz assim: meu irmão, mas tu não acabou de dizer que é para lembrar? Agora está dizendo que é para não lembrar? Eu vou explicar o que é que Deus está querendo dizer aqui. No versículo seguinte ele diz assim, ó: eis que faço uma coisa nova. É porque Israel tinha o milagre do Êxodo como referência, e muitos israelitas achavam que jamais aconteceria um milagre da mesma proporção ou maior que aquele. Então eles ficavam limitando o poder de Deus naquilo que já havia se passado. Quando alguém dizia assim: olha, Deus abriu o mar, o seu povo passou em seco, aí eles diziam assim: é verdade, mas isso jamais vai voltar a acontecer de novo. Um milagre do tamanho desse, ou maior do que esse, jamais vai voltar a acontecer de novo. Quando Deus disse: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas, Deus estava querendo dizer: olha, para de ficar limitando o meu poder naquilo que já se passou. Porque se eu abrir o mar vermelho para o meu povo naquela época, eu não mudei, o meu poder ainda é o mesmo, e eu ainda posso abrir o mar hoje na tua vida também. E tem gente, irmão, que até lembra algum milagre que Deus já fez na sua vida, mas quer ficar limitando o poder de Deus naquilo que já se passou. E Deus está dizendo: para de ficar limitando o meu poder naquilo que já se passou. Aquele problema era grande, eu resolvi, mas o meu poder ainda é o mesmo para resolver o teu problema hoje. O meu poder ainda é o mesmo. E tem gente aqui que Deus está dizendo para você essa noite: tudo que você precisa é crer, porque se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Paulo cantou um cântico de vitória, e ele cita ali naquele cântico, escute isso, ele cita naquele cântico de Romanos 8, 33 em diante, pelo menos 5 coisas que nunca existiram e nunca vão existir na face da terra. Ele diz assim, a partir do versículo 33 do capítulo 8 de Romanos: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos! Insondável é aquilo que é inexplicável, misterioso. Primeira coisa que nunca existiu e nunca vai existir: alguém que possa sondar os juízos de Deus. Depois ele diz assim: e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Inescrutável é aquilo que é investigável, que não se pode esquadrinhar. Segunda coisa que nunca existiu e nunca vai existir: alguém que possa investigar, esquadrinhar os caminhos do Senhor.
Asaf disse em um salmo que havia coisas que ele não estava entendendo, e quanto mais ele se esforçava para entender, mais atribulado ele ficava e não conseguia entender, porque tem coisas que Deus não permite o homem investigar. Deus coloca um limite e ele diz: é até aqui que você vai saber. Mas Senhor, será que o Senhor não está agindo? Não está trabalhando? E Deus está dizendo: eu estou trabalhando, mas ainda não é chegada a tua hora de entender, de saber. Um dia Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, o que eu faço tu não entendes agora, tu vai entender depois. Está entendendo? Porque com Deus é assim, irmão. O homem vive a vida inteira aprendendo, descobrindo coisa nova, e morre sem aprender tudo, porque Deus nunca ensina tudo para ninguém, mas ensina o necessário. E Deus está dizendo: ainda que tenha algumas coisas na sua vida que você não está entendendo, continua na minha presença, me adorando, me glorificando, porque o que tu não entende agora, tu vai entender depois. Mas não queira investigar os caminhos de Deus. Deus trabalha do jeito que Ele quer. Nós somos o barro e Ele é o oleiro, e Ele está dizendo quem é o barro para querer contender com o oleiro a forma que ele tem que trabalhar. O melhor de Deus é melhor do que o nosso melhor, e Ele está dizendo: aceita a minha vontade na tua vida. Outra coisa que nunca existiu e nunca vai existir, versículo 34: quem compreendeu o intento do Senhor? Intento é plano, intento é propósito. Existem planos de Deus, intentos de Deus, que não adianta querer entender, porque você não vai conseguir entender. Depois ele diz assim: ou quem foi o seu conselheiro? Deus, irmão, nunca existiu e nunca vai existir alguém que desse um conselho a ele. Ele nunca precisou e nunca vai precisar do conselho de ninguém, e é o melhor conselheiro que existe. Aqui na terra nós precisamos de conselho. Provérbios 16 tem um verso que diz que onde não há conselho, os projetos fracassam. Tem muita gente com a vida toda fracassada porque não aceita conselho. Mas Deus, irmão, Ele nunca precisou de conselho. A gente, quando perde um pouco o controle das coisas, precisa de um conselho. Aí fica andando de um lado para o outro dizendo: e agora? O que eu faço? Como vou resolver essa situação? Deus nunca andou de um lado para o outro dizendo: e agora o que eu faço? Nunca entrou na sala do trono um anjo para dizer assim: olha, grande, todo poderoso, eu vim aqui para te dar um conselho. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Mas Ele está dizendo: eu tenho bastante conselhos para dar ao meu povo. E Ele está dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem crente aqui que Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para te aconselhar. O caminho é este. O caminho é o caminho da obediência. O caminho é o caminho da fidelidade. O caminho é o caminho da submissão. O caminho é o caminho da humilhação. E só quem vai por este caminho conhecerá o caminho da exaltação. Tem gente aqui que Deus está dizendo: está descendo, meu filho, continua descendo, porque quem desce um dia Deus faz subir. E tem gente aqui que Deus está dizendo: eu tenho contemplado a tua humilhação e já tenho preparado uma cadeira de honra para você. Deus vai mudar a história da sua vida. De Jesus, aleluia, aleluia. Mais microfone, só um pouquinho para mim. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.
irmão. Você sabe. Feche os seus olhos e adore. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Faz um milagre. Aleluia! Nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Bem forte para Jesus agora. Aleluia! Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Feche os seus olhos e adore, meu irmão. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu. Aleluia! 4 dias ele reviveu. Glória a Deus. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo Chama nome, Jesus pelo nome. muda a minha história, Toda a história, Jesus. ressuscita os meus sonhos. Ressuscita os sonhos. A minha vida, me faz um milagre. Ai, meu Deus. Toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor, tu em mim, não sinta a voz me chamando pra viver uma história de poder. Aleluia! Remove a minha pedra. Glória a Deus. Ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Faz um milagre. Toca nessa hora, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Alai, xeramanaga, sobre anda, Aleluia! A glória a Deus, irmão. Aleluia! Louvado seja Deus. Oh, aleluia! Vamos formar um coral abençoado e dizer que vale a pena estar na presença do Senhor Jesus. Aleluia! Quantos estão felizes? Levante a sua mão e dê glória. Será que você já imaginou como será naquele dia? Quando você entra no céu ao lado de Jesus, como será? Eu sei que vai ser muito lindo. Será que você já pensou no que Ele vai te falar? Aleluia. Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu novo nome, canta comigo só. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar. Vocês e sua vida. Oh, aleluia. Oh, Deus,
com Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Se você está feliz nessa noite, dê um grito de vitória, porque Jesus está aqui. Será que você tem noção do que para você está preparado? O que o olho não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana não imaginou. Aleluia. E não há felicidade maior nem prazer que assim possa ser comparado. Aleluia. Olha que coisa linda, como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Você pode dar um glória? Será que você já parou para pensar que está perto esse dia? Está muito perto, aleluia. É hora de se preparar, de sua vida santificar. O Rei dos Reis está voltando, aleluia. E a igreja de Bacabal vai viver o momento mais lindo de sua história. Oh, aleluia. Pois o céu está pronto para cantar nossa vitória. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Agora eu quero ouvir só você, cante bem forte. É uma pena. Oh, aleluia, valeu. Quando eu e você chegar nas mansões celestiais, nós vamos levantar as mãos e dizer: valeu, 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 valeu a pena esperar. Confie e por Jesus aqui sofrer. Levante a sua mão. Naquele dia você vai dizer, diga bem forte, valeu, valeu. Senhor, hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor.
levando. Sei que vim do pão e do sopro divino, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar, levante as suas mãos e adore Ele. Eu sinto a presença dele neste lugar. Manda chui, manda sovas. Aí, e me curou, me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, 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 porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho. Adore, igreja. Me dá poder de filho. Me dá poder de filho. Faz descer sobre mim, a virtude do Altíssimo.